Logo em seguida à sua prisão em Jerusalém, no momento de bastante angústia e tristeza da parte de Paulo, o Senhor aparecera a ele, Atos capítulo 23, versículo 11, dizendo para ele ter ânimo, ter coragem, porque ele, Paulo, haveria de testemunhar do Senhor Jesus, inclusive em Roma. Roma era a capital do mundo, era a capital do Império Romano. E assim como Jerusalém era a capital do judaísmo, Roma seria, por assim dizer, o centro do mundo gentílico. E o apóstolo Paulo há muito desejara estar em Roma. Ele escreve em sua carta aos Romanos do seu anelo, do seu desejo de um dia visitar aqueles irmãos e poder testemunhar de sua fé também em Roma. Quando ele apelou para César, o Senhor permitiu com que isto se tornasse uma realidade. A viagem de Paulo para Roma foi uma viagem épica, repleta de desastres naturais e circunstâncias contrárias que mostram a proteção de Deus para com o apóstolo e os planos de Deus para com este servo valoroso. Finalmente, Paulo chega a Roma depois de um inverno inteiro, um período depois do naufrágio que Paulo passou na ilha de Malta. Paulo finalmente chega a Roma e é conduzido até a capital e ali ele aluga uma casa. As pessoas que apelavam para o imperador tinham que custear a sua própria viagem e todas as despesas relativas a este ato. E o apóstolo Paulo, então, teve que alugar uma casa e trabalhar para o seu sustento próprio, enquanto aguardava a audiência com o imperador. Ponto marcante deste relato é exatamente Paulo, poucos dias depois da sua chegada em Roma, já convocando a comunidade judaica para compartilhar da sua fé. Paulo, agora preso, não mais podia ir à sinagoga. Havia muitos judeus em Roma, mas os judeus podiam ir a Paulo e ele os convida. E ele brevemente explica as razões pelas quais ele está preso, alegando inocência das acusações que pairavam sobre ele e compartilha a sua fé com a comunidade judaica de Roma. O apóstolo preso, pregando o evangelho no coração do império. E assim, o que nós vemos no capítulo 28, no último capítulo do livro de Atos, é o triunfo do evangelho, é a vitória do evangelho. Mesmo com Paulo preso, em cadeias, o evangelho está sendo pregado em Roma, que era o centro do mundo gentílico, capital do império. O evangelho triunfando pelas mãos do apóstolo Paulo. Neste relato, nós temos um relato aparentemente incompleto. O texto não fala nem que Paulo foi executado, nem que Paulo foi libertado. Nós sabemos por outras partes do Novo Testamento, especialmente as epístolas pastorais, que Paulo seria libertado, porque as acusações contra ele eram realmente muito frágeis. Paulo seria libertado e, numa segunda ocasião, ele voltaria a ser preso e então executado em Roma. Por que Lucas não menciona nada? Não sabemos. Talvez para ele foi o bastante dizer que Paulo estava em Roma e ali estava pregando o Evangelho. Foi assim que o Evangelho começou. Você e eu hoje somos chamados para dar continuidade a esta obra e, na verdade, para levar esta obra a bom termo, concluindo aquilo que os apóstolos fizeram tantos séculos atrás. Que a graça de Deus possa estar com você, possa usá-lo, que você possa se colocar à disposição de Deus, como o apóstolo e Paulo e muitos outros, para ser um instrumento de conversão a um mundo perdido, para ser um instrumento pelo qual
a graça de Deus possa ser levada adiante e que esta obra possa ser terminada para a glória de Deus, para que Jesus possa em breve voltar. Que Deus o abençoe.